Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ler do versículo 16 ao 18. Não vale chorar. De novo. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Todas acharam? Sim. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Vamos orar. Queridos e santo Deus, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito. Eu te peço uma bênção de encorajamento para cada uma dessas irmãs, especialmente aquelas que estão enfrentando vales áridos, estreitos, estreitíssimos, e que o Senhor, na tarde de hoje, como Deus do impossível, traga aquele bálsamo santo de Gileade e aplique nesses corações de uma maneira viva, de uma maneira plena, de modo que não saiamos daqui do mesmo modo, mas que possamos ser revigoradas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos últimos tempos a gente tem falado muito a respeito das lutas, dos estreitos, dos desertos. E no dia de hoje, que é um dia, aí você pode dizer assim: olha, hoje é o dia nacional, internacional da mulher, nem sei mais. E assim é um dia em que a gente precisa ter uma palavra amena e tal. E eu conversava com as irmãs e num tom de brincadeira, eu digo: olha, hoje é o dia das jumentas. Mas assim, num tom de brincadeira, porque a gente tem aguentado muitas cargas, não é? E aí a gente, ainda num tom de brincadeira, porque se a gente não brincar, a gente não aguenta, a gente tem que fazer piada de tudo. Não tem sido fácil para nenhuma de nós nos últimos tempos. Não sei se vocês experimentam isso. Cada uma no seu canto chora o seu pranto. Mas nesse texto aqui, esse texto ele emergiu da minha mente nesses dias de um modo muito vivo, num momento assim muito difícil, num desses dias que as coisas ficaram muito feias, muito pesadas, a carga pesou demais. E é interessante que o Senhor fala com cada um de um jeito, né? Então eu não consigo fazer aquilo que as pessoas costumam fazer. Olha, eu vou abrir a Bíblia para Deus falar comigo, pá, aí faz a bibliomancia. Não sei fazer isso e não funciona comigo. Eu posso abrir 500 vezes, eu ainda corro o risco de cair naquele texto, e foi Judas e se enforcou, né? Eu já tenho receio disso. Mas sempre que eu estou num momento extremamente difícil, os textos emergem da minha mente. E nessa semana, no momento de oração, esse texto emergiu. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E aí eu parei, Senhor, leve e momentânea, mas leve e momentânea em relação à eternidade, né? Então, no meio disso tudo, o Senhor traz essas palavras encorajadoras do apóstolo, que serve para cada uma de vocês. Do contrário, o Senhor não me teria trazido aqui para dizê-las. E aí, como estamos todas carecidas
dessas palavras. E para onde nos viramos, encontramos uma demanda, uma necessidade, enfermidades graves, ausências presentes, que são as piores, ausências literais, perdas irreparáveis, indiferenças e assim, dificuldades de toda a natureza têm assolado o povo de Deus nesses dias. E às vezes, eu não sei se acontece isso com vocês, a gente está numa luta muito grande e tal, então de repente, e a gente está aguentando o tranco, e indo, e naquela agonia, de repente, um aparelho eletrodoméstico se quebra. E aí, não, Senhor, não é possível, até isso, Jesus, a gente tem que lidar até com isso, né? Parece uma bobagem, mas é a gota d'água que faz esborrar o copo. E às vezes aquela gota d'água faz uma tempestade, e aí você se senta, eu me lembro da missionária de Meia, aí você se senta, ou se acocora, e chora pelo novo, pelo velho, pelo atrasado, você urra na presença de Deus, e você sai dali renovada. Quantas vezes? E aí parece que dificuldade, problema, tem um negócio com eles que eles só sabem andar aos bandos. Já repararam isso? Se é uma coisa que problema não é solitário. Ele gosta de andar feito caranguejo, de corda. Aí um vai arrastando o outro, e vai arrastando o outro, e vem tudo de uma vez para cima da gente. É impressionante. Aí tem hora que a gente diz, Senhor, em nome de Jesus, eu estou de cessa. Eu quero parar, eu quero chorar, né? E a gente vai tocando o nosso barco. O grande desafio aqui é tirar os olhos dos ventos, das ondas, e colocá-los em Deus. Do contrário, a gente afunda. Não tem bom que não afunde. Mas tudo é treinamento. Ninguém está pronto. Que o Senhor nos ajude a não ser desqualificadas. A coisa que eu mais peço é: fortalece-me em ti, Senhor, e na força viva do teu poder. Me ajuda, né? Aí as pessoas, você é muito forte. Quem foi que disse isso? Sou eu que prego na areia. Eu tenho um Deus forte, um Deus que é vivo e que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. E nesse texto o apóstolo encoraja seus leitores em Corinto com as seguintes recomendações. Primeiro, que eles não deveriam desanimar, pois o desgaste físico provocado pelas aflições renova nosso espírito. Depois ele diz que a provação tem prazo de validade, ela é passageira e produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. E depois ele traz o desafio de mantermos o olhar naquilo que é invisível, pois aquilo que é invisível é eterno. E aí eu estava lendo aqui um comentário do Dr. Shedd a respeito desse texto. Eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. Ele fala dos contrastes da vida cristã. Primeiro, vou ler do jeito que está aqui, do jeito que ele escreveu. Primeiro, entre o corpo fraco e o espírito renovado. São exatamente nesses momentos de maior agonia, de maior dificuldade que nós atravessamos, que nós experimentamos a maior intimidade com Deus. É aquela coisa de você chorar no colo do Pai e você sair dali restaurado, você sair dali renovado. Depois Shedd diz o seguinte: outro contraste entre o presente doloroso e o futuro glorioso. E por último, entre as coisas visíveis e temporais e as coisas invisíveis e eternas. Amém? E ontem a gente dizia, olha, fiz uma citação de John Piper que diz assim, olha, crentes fracos não resistirão aos dias vindouros. Então a gente precisa, mais do que qualquer coisa, buscar o fortalecimento em Deus. Pedir ao Senhor que nos encha, que encha os nossos espaços vazios. Há muitos espaços vazios em nosso coração ainda que precisam ser preenchidos pelo Senhor. Que Ele tenha o controle pleno de tudo que está aqui dentro. Porque do contrário, nenhuma de nós resiste.
E aí a gente traz algumas considerações sobre o assunto. O apóstolo Paulo, em meio aos seus muitos e intensos sofrimentos, não desanima, pelo contrário, apesar do desgaste inevitável do seu corpo físico, Paulo tinha uma oftalmia crônica, ou seja, os últimos escritos de Paulo já não foram feitos por ele ditava para uma pessoa escrever, porque os olhos lacrimejavam e ramelavam o tempo todo, diz a tradição. E alguns até acham que esse fosse o espinho na carne de Paulo. Ele nunca foi curado. Não era porque Paulo estivesse em pecado, mas ele tinha que escrever para nós essas palavras. E para que ele escrevesse para nós essas palavras, ele precisava falar como quem tinha autoridade. E para falar como quem tem autoridade, a gente precisa experimentar na carne. A palavra precisa cortar a nós primeiro. E aí, primeiro porque eles sabem quem crê, e segundo porque tem a consciência de estar sendo renovado interiormente, dia a dia. Fácil não é, mas é sobrenaturalmente possível pela ação do Espírito em nós. Segunda coisa que chama atenção no texto, a impressão, pelo menos que eu tenho, é que ao ler seus escritos, que Paulo não se deixava atingir pelos embates da vida, tal era a sua conexão com o Senhor. Ele já estava desarraigado da terra, ele já estava com o olhar fixo na eternidade, na pátria celestial. E aqui ele traz para nós a convicção de que tudo que vivemos é passageiro, como ele mesmo diz. Ele chama a tribulação de leve e momentânea. E aí a gente se pergunta o que o apóstolo quer nos dizer com leve e momentânea, se o sofrimento, quando a gente está enfrentando, parece durar uma eternidade. Vocês sentem isso? Misericórdia, meu Deus, isso não vai acabar não. Quando é que passa? Eu sempre me lembro de Dona Edna. Nas horas mais difíceis eu me lembro de Dona Edna, que não deixa de ser um exemplo para nós. Ela disse que um momento de muita dor, muita agonia, ela disse assim: o Senhor manda tudo, mas sustenta a minha fé. Me lembro demais disso, e é uma palavra sempre encorajadora. O tempo do homem na terra, por mais longevo que ele seja, é breve em relação à eternidade. Assim, tudo que estamos vivendo agora, em termos de sofrimento, é leve e momentâneo. Vai passar. Dias melhores virão. E tudo isso produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, diz o apóstolo Paulo. E o que é que a gente aprende aqui, afinal, nessa breve e momentânea meditação? Primeiro, qual o segredo para alcançar essa postura de Paulo e ter sempre um coração grato e cheio de fé, apesar de todos os nossos pesares? A resposta é, diz Paulo, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo lugar, enquanto durar a nossa estada nesta terra, durará o desafio de ver o invisível, ouvir o inaudível e esperar mesmo contra a esperança aquilo que aos olhos humanos parece impossível. Eu tenho dito isso aqui algumas vezes, eu sou viciada na esperança, não tem jeito. E às vezes, mesmo em lágrimas, eu digo: Senhor, eu sei que Tu podes. E eu sempre espero aquela possibilidade que está nas mãos soberanas do nosso Deus. A coisa está feia demais, a coisa está difícil demais, as portas estão fechadas demais, tudo parece não ter saída. Mas as saídas, elas vêm das mãos poderosas do nosso Deus. Das mãos dele, nas mãos dele, estão todas as possibilidades, até aquela que nós nem cogitamos. Meu Deus, eu nunca pensei nisso. Não era para pensar mesmo não. E a gente é desafiado a crer e a esperar mesmo contra a esperança. E finalmente, que os nossos olhos estejam postos no autor e consumador da nossa fé, Jesus o Cristo.
E eu queria terminar dizendo para cada uma de vocês, e dizer para mim também. Vou dizer isso para mim no espelho quando eu entrar lá dentro. Coragem. Dias infinitamente melhores virão. Amém? Que Deus abençoe e vamos orar umas pelas outras.